Salve, querido por um instante, tudo tranquilo? O assunto de hoje sobre haplogrupos e linhagens paternas e maternas é um assunto muito extenso. Então eu vou dedicar diversos vídeos abordando essa temática. Eu não sou dessa área de genética, então qualquer erro que eu possa estar falando ou cometendo aqui no vídeo, por favor me corrijam nos comentários para eu poder fazer essa correção num vídeo posterior. Da forma mais simples que eu consegui entender esse assunto, que é complicado realmente, e eu quero poder explicar também da forma mais simples. É o seguinte, imagine a quantidade total de pessoas que existem. Agora imagine a quantidade total de pessoas que já passaram por esse planeta. E de hoje, olhando para o passado, a quantidade de pessoas vai diminuindo, afinal de contas a gente está aumentando a população. Então até a hora que chega em um momento em que existe um ancestral em comum. É uma árvore genealógica realmente, mas esse tipo específico que a gente vai abordar aqui tem um nome próprio, filogenética. Os haplogrupos são as marcações que definem as ramificações de quando surge ou quando surgiu algum tipo de mutação. Os haplogrupos, eu vou falar bastante esse nome haplogrupo, porque é difícil realmente esse nome, é um trava-língua quase. Ele pode vir através do cromossomo Y ou ele pode vir através do DNA mitocondrial. Como eu falei, é um assunto extenso, a gente vai abordar alguns aspectos aqui, outros ficarão para outros vídeos. O cromossomo Y é um cromossomo presente somente nas pessoas do sexo biológico masculino, que recebem do pai. Enquanto o DNA mitocondrial é presente tanto nas pessoas do sexo biológico masculino quanto feminino, e a gente recebe isso via o lado materno. Eu possuo tanto o cromossomo Y quanto o DNA mitocondrial. Mas quando as minhas filhas foram geradas, elas não herdaram de mim esse cromossomo Y, portanto ela só tem o cromossomo X e um cromossomo X, um meu e um da minha esposa. Através desse código, esse conjunto de mutações que foi sofrendo esse cromossomo Y através da linhagem paterna, também conhecida como patrilinear, porque é uma linha paterna, então é herdada de pai, passa de pai para filho, ou seja, eu possuo o mesmo cromossomo Y do meu pai, que possuía o mesmo cromossomo Y do meu avô, e assim, consequentemente, até chegar lá nos primeiros, que a gente já vai entrar sobre isso. Da mesma forma, o DNA mitocondrial, ou mtDNA também, a gente pode encontrar essa palavra, passa de mãe para filha, ou filho, mas o filho não passa a seguir, né? Então é uma linhagem matrilinear, que passa de mulheres, para homens, mas o homem não passa a seguir. Então a linhagem é materna isso. Dessa forma, todos os homens, vivos ou não, possuem um antepassado em comum chamado Adão cromossomial Y, enquanto todas as mulheres vivas ou não possuem uma antepassada em comum chamada Eva mitocondrial. E esse seria o primeiro haplogrupo existente. E esse conjunto todo de mutações que foram ocorrendo através de milhares de anos vão dando informações sobre os respectivos grupos de pessoas que foram se dividindo ao longo das eras. Então, se você tem de repente um haplogrupo tal, vai te dizer que você tem uma presença muito forte indígena. Se você tem tal haplogrupo, você tem uma herança que você recebeu muito forte das pessoas num grupo que viveu, por exemplo, na Europa Ocidental e diversas outras opções. Como eu falei, eu vou fazer diversos vídeos disso, então eu não vou me aprofundar nos meus haplogrupos. Eu só vou mostrar aqui quais são basicamente o que o Genera me mostrou, mas em outros vídeos eu vou me aprofundar através de outras calculadoras e plataformas para ter especificações melhores. Quando a gente entra no Genera, dependendo do plano que você fez, a gente pode ter essa opção aqui, ó, linhagem materna e linhagem paterna, que aqui a gente vai ver o nosso haplogrupo. Na linhagem materna, lembrando, linhagem materna
relacionado à mitocôndria. Um parêntese legal sobre as mitocôndrias é que a mitocôndria ela não é gerada por você. Você não produz mitocôndrias. Elas próprias se autoproduzem. Todas elas foram herdadas da sua mãe. Então, as suas mitocôndrias são iguais às da sua mãe. Até aí, beleza. E como elas próprias se reproduzem, elas possuem um DNA próprio, que não é o mesmo que o seu DNA. Por isso que ela tem uma linhagem própria, única, diferente de todo o resto. Mas voltando aqui então à linhagem materna, o que mostra o seguinte, ó, o meu haplogrupo é o H. Ele não define mais nada, porque o Genera ele mostra de forma bem simples qual é o meu haplogrupo. Ele não se aprofunda nesse aspecto. E o que diz aqui, ó, lembra a Eva mitocondrial que eu falei? Então, existe um caminho que é feito, cada uma desses pontos aqui é um haplogrupo diferente, onde houve uma mutação. Então, a partir do Eva surgiu o L1, do L1 surgiu o L3, entre outras mutações. Mas essa é a linhagem que chegou até a mim no haplogrupo H. Depois existem outras divisões chamadas de subclades, mas isso é para outro vídeo. Com relação à minha linhagem paterna, e como a Eva mitocondrial, aqui temos o Adão, que eu falei anteriormente. E cada um desses aqui, cada uma dessas letras ou letras com números, é um novo haplogrupo, um novo conjunto de mutações que foi sofrendo ao longo do tempo. Então o grupo I é um dos primeiros grupos que chegaram na Europa. Como eu falei, não dá para se aprofundar através do Genera, mas nos outros vídeos eu vou mostrar outras possibilidades. Para poder se aprofundar melhor nos haplogrupos, existem outras formas que a gente vai comentar mais à frente. Você já fez esse tipo de exame onde você identifica o seu haplogrupo? Se sim, coloca aí embaixo qual é o seu haplogrupo de linhagem do cromossomo Y e qual é o seu haplogrupo de linhagem onde você trabalha o DNA mitocondrial. Coloca aí embaixo. Grande abraço.